Hoje eu vou trazer para você 3 práticas proibidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. A primeira prática é a venda ou compartilhamento indevido com um banco de dados pessoais. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, no final desse vídeo, um outro vídeo que eu fiz informando sobre a primeira multa por violação à Lei Geral de Proteção de Dados que foi aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Já existiam mais de 600 decisões judiciais envolvendo proteção de dados pessoais, mas essa foi a primeira aplicada administrativamente, com base no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E por que eu estou falando dela? Porque era justamente essa violação, tentativa de venda de banco de dados pessoais para vereadores de um determinado município poderem aí encaminhar spam ou propaganda política para os cidadãos. E essa empresa foi investigada, foi fiscalizada, se transformou num processo sancionatório e foi a primeira empresa a receber uma sanção em dinheiro pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E um detalhe, é uma microempresa. Muitas pessoas achavam que microempresas, não, a NPD não tem braço para fiscalizar tantas empresas, são mais de 21 milhões de CNPJs, eu sou pequenininho, ninguém vai me ver aqui. Então, acontece que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não trabalha ativamente atrás das empresas que estão violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela trabalha respondendo a denúncias que são feitas o tempo inteiro. E segundo informações da última vez que nós conversamos com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, existem mais de 7.000 denúncias. Dessas 7.360 já se transformaram em processos fiscalizatórios. Desses 360 processos fiscalizatórios, 27 já foram publicizados. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês olharem. Ou seja, são empresas que já estão ali na linha do gol para receberem algum tipo de sanção. E dessas 27, a primeira já recebeu essa sanção, que foram R$ 14.400. Talvez para você R$ 14.400 para sua empresa seja tranquilo, mas essa era uma microempresa individual e o rapaz teve que fechar a empresa porque não conseguiu pagar essa multa. Então, dependendo do valor da multa, você pode ter a sua empresa inviabilizada financeiramente. Então, eu vou deixar no final desse vídeo, assiste o vídeo que eu fiz especificamente informando quais foram os pontos de análise e o que foi cada uma das sanções deste primeiro processo de violação. Eles foram multados em 3 artigos da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem mais 2 violações que eu vou falar agora, mas antes de eu falar, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli do Lago. Se você não me conhece, todos os dias eu produzo conteúdo falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para ajudar os profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se esse conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, deixe o seu coraçãozinho. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, me segue aqui no canal, se inscreve e também ativa o sininho das notificações. Todos os dias, sem exceção, eu trago um conteúdo inédito falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para facilitar o seu dia a dia e levar a sua carreira para o próximo nível. A segunda violação é não trazer uma finalidade específica para o tratamento do dado pessoal. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer tratamento que seja genérico é nulo. Então, quando você for informar para aquele titular o tratamento que é feito com o dado dele, Silvia, não entendi o que é tratamento, o dado ficou doente? Não, tratamento são 20 modalidades de acesso àquele dado ou de uso daquele dado dentro da empresa. Então, nós temos 20 modalidades também, já falei sobre um vídeo sobre esse assunto. São 20 modalidades de tratamento. Para você ter uma ideia, o acesso, mesmo que visual, já é um tratamento, você sabia? Então, armazenamento, modificação, transferência, são vários, são 20 modalidades de tratamento. Então, presta atenção.
Se você faz o tratamento de um dado pessoal e é impossível uma empresa trabalhar sem tratar o dado pessoal, pelo menos dos empregados deles. Então, quando você trata um dado pessoal, você precisa trazer uma finalidade específica. Qualquer informação genérica na Lei Geral de Proteção de Dados será considerada nula. Olha que interessante. E a maioria, ou vou até me arriscar, 99% das políticas de privacidade que eu li até hoje são genéricas. E trazem palavras que eu brinco que são proibidonas. Elas falam assim: poderão, poderemos, poderá. E essas palavras não podem ser usadas. Por quê? Quando eu uso o verbo poder, eu poderei, poderemos, poderão, significa que tem infinitas possibilidades. E se existem infinitas possibilidades, não é específico. Então, tudo que for genérico é nulo. Então, violação da LGPD número 2, não indicar finalidades específicas no tratamento dos dados. Por que você falou no plural, Silvia? Porque um dado pode ser usado ou tratado dentro de uma empresa com mais de uma finalidade. Isso é um fato, tá bom? Então, precisa indicar a finalidade específica. Terceira violação, não indicar a hipótese de tratamento desse dado. O que é isso, Silvia? Identificada a finalidade, eu preciso buscar na lei qual é a hipótese de tratamento. A lei me autoriza a tratar esse dado com essa finalidade legítima específica que eu escolhi? Vamos olhar. E aí você vai precisar analisar 4 artigos. Se o dado for comum ou geral, você vai procurar as hipóteses de tratamento no artigo 7. Se os dados forem considerados sensíveis, você vai procurar as hipóteses de tratamento no artigo 11. Silvia, e como que eu sei se o dado é comum ou se o dado é sensível? Procura no artigo 5º, inciso 1 e no artigo 5º, inciso 2. Lá existe o conceito, a natureza jurídica do que é um dado comum ou geral e do que é um dado sensível. Lembrando, no artigo 5º, inciso 2, é taxativo. Aquilo é dado sensível e acabou, tá bom? Identifiquei que é dado sensível? Procuro no artigo 11 as hipóteses de tratamento para cada finalidade. Se forem dados gerais ou comuns, as hipóteses de tratamento estão no artigo 7º. Agora, se for dado de crianças e adolescentes, você vai procurar lá no artigo 14. Tem transferência internacional de dados na tua empresa? Ah, não, Silvia, na minha não tem. Ai, que eu acho que tem. Qual é a ferramenta de e-mail que você usa? Se for uma dessas grandes, como por exemplo o G Suite do Gmail, você tem transferência sim. Aonde você está hospedando o site da tua empresa? É na HostGator, é no GoDaddy, nessas grandes empresas local web? São empresas internacionais, a transferência de dados também. Você usa qual nuvem para arquivar os arquivos? Arquivar os arquivos é ótimo, né? Para guardar os arquivos da tua empresa, qual nuvem? Ah, não, Silvia, aqui a gente usa só o OneDrive, que já está no Windows. Então, o OneDrive é uma nuvem que também tem redundância em outros 2 países. A transferência internacional. Então, quando a finalidade envolve transferência internacional de dados, as hipóteses de tratamento estão lá no artigo 33. Você sabia disso? Então, se esse conteúdo fez sentido para você, antes de ir embora, deixa o seu like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.